Agora, justamente nessa questão, que eu te pergunto, vamos entrar no outro tema, né? Vamos dando sequência com relação aos esportes. Qual que é o seu ponto de vista com relação a isso? Você acha que uma pessoa como você, que pelo que eu entendi, não teve um tratamento hormonal, que se desenvolveu e cresceu como homem, você não tem vantagens competitivas, por mais que você faça um tratamento hormonal hoje, num esporte físico contra uma mulher nascida e desenvolvida como mulher, na maioria dos esportes? 5 minutos, Michele. Ai, vamos lá. Custo e estrutura, só para não deixar passar. É muito mais fácil ter um banheiro só nos estabelecimentos do que eles serem forçados a ter os dois. E vários lugares tentaram fazer essa adaptação porque ela é menos custosa, inclusive tu faz sempre cabines individuais e pia coletiva. E a gente teve uma galera de direita que entrou, inclusive, com processo contra, por exemplo, o McDonald's lá da cidade de Bauru, né, para eles desfazerem os banheiros individualizados, né. Qualquer um sabe pela genética. A maioria das pessoas não sabe o básico de desenvolvimento cromossômico de uma pessoa e não sabe que dependendo do gene que tu analisa ou da cadeia que tu analisa, a pessoa pode ser considerada uma mulher. Eu dou um exemplo muito simples. Tem uma área pré-óptica que se chama SDNPO, eu não vou dar o nome completo porque é só lacração falar o nome completo, mas a SDNPO, se tu analisar ela em homens gays e em mulheres cis que se atraem por homens, ela tem o mesmo tamanho. Então, se a tua análise for feita por essa área, todo mundo é mulher, entendeu? Então, as pessoas não sabem como analisar a genética. Sobre vantagens competitivas, a gente tem vários estudos já publicados nessa situação, tá? Quando a pessoa, mesmo que ela passe pela puberdade, e ela faz a partir de 1 e em média 2, que é a exigência da maioria das organizações, que você faça um bloqueio de testosterona por pelo menos 2 anos, porque não é 2 anos depois você pode desbloquear, não. É 2 anos e continua bloqueando o restante da vida, enquanto estiver competindo, né? Essas pessoas, elas começam a perder explosão, elas começam a perder força física, elas começam a perder capacidade cardiorrespiratória, elas perdem uma série de características que seriam necessárias para o desempenho atlético e começam, inclusive, a perder a densidade óssea, o que pode gerar mais lesão nessas pessoas. O pessoal traz muito o exemplo da Tiffany. A Tiffany está há 8 anos jogando no vôlei feminino. Ela nunca foi o diferencial do time dela. Aí trouxeram 2 mulheres cis de volta para o time, uma delas a Natália, que é uma jogadora de ponta do Brasil, fenomenal. Assim que a Natália voltou pro time, aí o time da Tiffany venceu a Superliga, mas aí a desculpa é porque a Tiffany tá no time. Mas e os outros 7 anos, os outros 8 anos que ela tava lá, como que nunca venceu? Sobre força, eu acho muito absurdo que a galera fale sobre força e sequer entende o mínimo disso daí. Quando a gente fala, por exemplo, no powerlifting, o powerlifting é uma competição única e exclusivamente de força, completamente de força. E no powerlifting, a força ela é medida por peso proporcional. Então, quanto peso tu levanta proporcionalmente em relação ao teu peso. Então, é calculado por body weight, né, que é o peso corporal. As 5 pessoas mais fortes do mundo, das 5 pessoas, as 4 primeiras posições são mulheres, porque proporcionalmente mulheres levantam muito mais peso que homens. Uma outra coisa que nem envolvendo mulheres trans. Existem esportes que mulheres têm sempre vantagens em relação a homens, que são, por exemplo, as natações de ultradistância. Natação de ultradistância, homem sempre fica para trás de mulher. Por quê? Porque a mulher ela tem características fisiológicas que dão vantagem para ela nesses esportes. E aí a gente pode falar também da ginástica, que tu pode ver que são exercícios diferentes que são feitos para homens e para mulheres. Então, se tu pegar uma pessoa trans que tem uma estrutura física de um macho, ela não vai, por exemplo, competir num esporte desse. Não existe nenhuma pessoa trans, hoje campeã do mundo em nada, nenhuma pessoa trans que tenha despontado aí na história, que tenha feito alguma coisa. A própria Lia Thomas da natação, o negócio dela foi numa competição universitária que ela ganhou uma única prova, e o tempo que ela ganhou na prova era muito longe de qualquer recorde da prova, e foi numa competição universitária. E a grande polêmica dela, que foi com uma atleta chamada Riley Gaines, é porque as duas empataram em 5º lugar. As duas perderam para outras 4 atletas, mas aí elas empataram em 5º lugar, foi um problema. Laurel Hubbard, do levantamento de peso olímpico, foi para as Olimpíadas, ficou em último lugar. Não conseguiu tirar o peso do chão. Ganhou alguns campeonatos regionais na Oceania, não conseguiu tirar o peso do chão. Nas lutas, a Alana McLaughlin. A Alana McLaughlin participou de uma luta profissional, 2 rounds, apanhou pra caralho o primeiro round, sofreu um knockdown no primeiro round e no segundo round terminou com um mata-leão.
era a força dela, mata-leão, agora é força ou é técnica de jiu-jitsu? Fica bem difícil de poder argumentar nisso daí, né? E aí a gente passa a ver assim, qual é a atleta que está ganhando, qual é a atleta que está despontando. A ciência não aponta para vantagens injustas. E assim como é feito na Fórmula 1, por exemplo, que a FIA só bane um recurso do carro a partir do momento que é identificado que aquele recurso é injusto, o esporte ele tem que banir a partir do momento que é identificado que é injusto. E eu posso dar um exemplo. Teve uma atleta trans que mentiu que não era trans, agora essa semana no Strong Woman, e eu fui contra, porque ela escondeu que era trans. Então tem um vídeo publicado meu criticando a participação dessa atleta, que não tem como defender. Por que tu escondeu que era trans? Se tu tem que seguir as regras do campeonato. Se tu escondeu que tu era trans, tu é mal intencionada. Então eu critiquei essa atleta. Agora, as que cumprem as regras não têm essas vantagens que vocês dizem ter. Eu acho que quando você pega casos isolados e fala que não tem nenhum campeão mundial, isso não tira a vantagem. É óbvio e evidente, olha, porque a pessoa não é a melhor do mundo que não tem vantagem. Nós estamos falando de esportes competitivos e de alto desempenho. É óbvio e evidente que a sua estrutura física é muito diferente da maioria das mulheres. Isso não tem como negar. E quem negar que isso gera vantagem em esportes físicos, né, tá no mínimo agindo de má fé. E a verdade é que tem quase nenhum homem trans querendo disputar com homem em esportes de alto desempenho, e tem muitas mulheres trans querendo disputar em esportes de alto desempenho. Agora, quando a gente fala em esportes de um modo geral, porque você está fazendo por lazer ou por hobby, eu realmente concordo que não faz a menor diferença. O que eu acho que não é justo é pegar pessoas que treinaram, se prepararam e colocar quem tem maiores possibilidades, tendo oportunidade de competir, sendo que a competição não vai ser igual. Isso não tem como negar, e o fato é que a maioria dos esportes hoje, das ligas, não aceitam mulheres trans competindo. Eu acho que isso tinha que ser uma defesa, não dos outros, mas tinha que ser uma defesa da comunidade. Criem, então, categorias mistas, onde todos têm o direito ou podem competir, mas não você obrigar as pessoas que são fisicamente inferiores a competir com quem teve vantagem e desenvolvimento durante um grande período da vida. Isso não é o que eu acho, é o que a gente vê na prática, no dia a dia, e tá você aqui para deixar isso claro como exemplo. É óbvio que o corpo é diferente, é mais forte, e não tem como comparar uma mulher. Por mais que você não vai ser a campeã mundial, mas na média geral, a maioria dos esportes físicos, se você treinar ou se preparar, você vai ter vantagem sobre a maioria das mulheres, sim. Ai, adoro. Vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Eu peso 90 quilos, né? Então, teoricamente, eu deveria ser super forte. Michele, assim, só pra você entender, eu vou pausar aqui, é porque você tem 2 minutos e é da sua pergunta, tá? Tudo bem. A pessoa que atualmente agora ganhou o campeonato de powerlifting, a mulher que ganhou na categoria 69 quilos, ela levantou mais de 250 quilos de terra, o que é 80 quilos a mais do que a minha melhor repetição histórica. Ela levantou de supino 170 quilos, o que é 110 quilos a mais do que eu. E ela pesa 21 quilos a menos do que eu. Então, tipo, meio bobo você falar isso daí. Homem não quer participar. Chris Mosier, 5 vezes campeão americano de marcha atlética, mais campeão All-American. Você nem sabe quem é o cara. O Cairo Leon, 3 vezes campeão de bodybuilding. Você não sabe nem quem é o cara. O Patrício Manuel, boxeador profissional, cartel, 2 lutas, 2 vitórias, homem trans. Você não sabe nem quem é o cara. Então fica muito nessa coisa, não é minha opinião, é o fato. Aí quando eu trago o fato, você diz que esses casos isolados. Não, tô te trazendo os casos que realmente acontecem, os casos que dão espaço na mídia, te desmistificando esses casos, tá? Então eu venho agora, assim, já que você disse que não é opinião, eu gostaria de entender ainda, nesse tema da participação de pessoas nos esportes, se você sabe quantas pessoas trans, por exemplo, na Liga Americana, essa que a Lia Thomas lá da natação participou, quantos atletas trans existem nas 1.100 categorias do esporte que tem lá, né? Quantos você acha que tem? Já te dou uma dica, são 530 mil atletas no total, tá? Então, vamos ver se o seu número de pessoas trans se aproxima, né? E qual é a base da onde você tira qualquer informação que aponta essas evidências
injustas, que você está dizendo que são injustas, sendo que até oficialmente desde 2015 as pessoas trans podem participar nas Olimpíadas e não teve ninguém assim, tipo, fora a Laura Hubbard conseguiu ir e ficou em último lugar, né? Da onde vem essa base de que as pessoas trans têm essa vantagem, mas ela nunca se manifesta no mundo real? Eu acho engraçado, eu não vou perder muito tempo com essa resposta não, mas eu acho engraçado porque agora mesmo você acabou de citar um exemplo dos esportes onde você falou para mim que existem esportes que mulheres, como por exemplo a natação de alto desempenho, né, de longas distâncias, as mulheres têm vantagem sobre os homens. Então, a sua afirmação responde a sua pergunta. Existem esportes onde homens vão ter vantagem e existem esportes onde mulheres vão ter vantagem. Com base em quê? E que tipo de mulher que você quis dizer quando você falou que eram essas mulheres que tinham, né, vantagem no esporte de natação de longas distâncias? Porque é evidente que existem esportes, sim, que favorecem um tipo de musculatura, de hormônio, de desenvolvimento e outros que vão favorecer outro. Agora, quando a gente está discutindo essas questões, não são pontuais. Eu não estou aqui para debater o que aconteceu ou o que está acontecendo ontem, mas nós temos que pensar a médio e longo prazo e se isso pode ou não pode trazer consequências e gerar oportunidades para que pessoas que às vezes vão competir de forma diferenciada. Senão, o que você mesmo falou não faz sentido. Por que mulheres, então, têm vantagem nesse tipo de esporte? Primeiro que tu fugiu da pergunta, né? Bem fácil, assim, fazer um debate desse jeito, tá? Sobre a questão da força que você ignorou, né? Eu já te apontei que no powerlifting, como é feito pound por pound, que é peso por peso, então quantos body weights tu levanta, basicamente, né? As 5 primeiras posições, 4 são ocupadas por mulheres. Isso é um ranking global, que tem homens e mulheres, tá? Eu vou responder a tua pergunta da NCAA, que tu não respondeu. Na NCAA, que tem 530 mil atletas, nas 1.100 categorias tem menos de 10 atletas trans, tá? No total. E nenhuma delas está despontando em nenhuma categoria do esporte. Nenhuma. Elas só estão lá participando do esporte como atletas universitárias que são. Dentro do esporte feminino hoje, não tem nenhuma atleta trans expoente em nada. Novamente, se tem a Tiffany do vôlei é uma jogadora profissional. Ela não é uma jogadora diferenciada em nada. Ela é uma jogadora profissional apenas, que acaba sendo trans e por ela ser trans é dito que ela tem uma vantagem, que não se demonstra nos números dela, nem no desempenho dela. Sobre as provas de longa distância que eu te falei, o que eu quis te apontar ali é que homens não têm vantagem sobre mulheres sempre. O que eu quis te mostrar é que existem questões fisiológicas em que algumas pessoas apresentam vantagens. E aí a gente tem que definir o que são vantagens injustas. E quando você ignora todo o processo de bloqueio hormonal e de inserção de estrogênio num corpo biologicamente masculino, você ignora todos os efeitos colaterais que vêm com essa mudança, né? O maior acúmulo de gordura, a perda de densidade óssea, a perda de capacidade cardiorrespiratória. Basicamente, você continua tendo a caixa torácica e o corpo como se fosse uma jamanta, mas agora você botou um motor de fusquinha dentro dele. Você continua tendo que carregar muito tamanho, mas o seu motor é muito menos potente agora. E ignorar esse fator é meio bizarro nessa discussão, assim. Então, nada do que você falou é pautado na realidade de estudos ou do desempenho atlético, tá? Então, eu fico meio triste porque eu sabia que você estava pesquisando, mas o seu discurso está muito baseado mais no emocional e no pânico moral do que efetivamente nos dados, né?